Cara, que legal poder trabalhar física moderna com vocês. Física moderna, cara, é uma matéria realmente assustadora em alguns aspectos, porque tem coisas que são tão difíceis de digerir, tão difíceis de acreditar, mas não tá aqui para acreditar, tá aqui, se for o caso, para decorar, engolir e te pronunciar de acordo com o que a ciência considera verdadeiro. E nós, que somos jovens, temos tudo para questionar o paradigma atual, para tentar modificá-lo. Isso faz bem. Eu falo para meus alunos que eu demorei uns 10 anos para acreditar na teoria da relatividade especial. Eu quero começar falando dela, que eu acho uma teoria tão bonitinha. A gente chegou, acho, no meio do ano, fazer uma aula de teoria da relatividade especial, né? E hoje nós vamos fazer um pouco mais de calma só a ideia, vamos discutir com um pouco mais de detalhe a ideia. Difícil de acreditar. E depois que eu estava achando que eu estava satisfeito, que eu estava entendendo, eu estava meio distraído numa aula lá enfadonha na física, aí o professor e um aluno começam a discutir, conhece o livro tal? O que tu acha, professor? O cara é bom, tal. Ficaram nessa, né? E eu que estava achando uma aula uma bosta, gravei o nome do livro do qual eles conversavam. E baixei no dia que eu cheguei em casa. E ali meu chão começou a se abrir. Ali eu comecei a ver o quão pouco de física eu conhecia. Acho que eu não sei se naquela aula de física moderna eu comentei com vocês sobre um livro que vocês estão proibidos de ler antes do vestibular, chamado de Mecânica Relacional. Não ler antes dos vestibulares. Proibido. Mecânica Relacional é um livro que está de graça na internet, escrito por um ex-físico da USP, que depois de escrever o livro, os amiguinhos dele não gostaram do que ele escreveu, o pessoal da física da USP, e ele, de certa forma, se retirou do meio acadêmico. Hoje ele ganha, de certo, um pouco menos, trabalhando como físico da Motorola. Então, um pouco menos ele deve ganhar, né, do que dando aula na Universidade Pública. Então, tu vê, né, cara, esse sujeito, ele vai lá e escreve um livro, cara, que até hoje eu fico assim, cara, que filho da... Ele vai lá e começa, olha, gente, não, como vocês sabem, ele dá uma ambientada no que é a mecânica clássica newtoniana e o que é a física moderna. E ele vai lá e fala, o sonho do Einstein era aplicar uma física que fosse relacional, que pudesse relacionar as grandezas físicas umas com as outras e descobrir que relação existe entre elas, e a partir daí tu, pensar na natureza. Que é uma maneira bem diferente da física clássica de Newton, que tem um referencial, e se tu usa um referencial diferente do referencial adequado, fica uma merda para fazer a conta. É aquela velha história da força centrípeta e da força centrífuga. O cara que está dentro do carro fazendo a curva jura que ele vai ser jogado radialmente para fora da curva e se sente espremido contra a porta. Se tu faz um carro com a curva para a esquerda, tu te sente jogado para fora da porta direita. Quem está de fora olhando o fenômeno diz que não. Diz que o ocupante do carro, por inércia, tende a passar reto. E como o carro se atravessa na frente desse sujeito, ele se sente então jogado radialmente para fora. Quem vê o fenômeno de fora diz que tem uma força centrípeta, obrigando o sujeito a fazer uma curva. Quem está dentro do carro diz que tem uma força centrífuga, empurrando ele para fora da curva. Só que nós sabemos que não existe força centrífuga. Força centrífuga é uma força fictícia que nós criamos para explicar o porquê que a pessoa se sente jogada para fora da curva. A existência da força centrífuga, de certa forma, é um indicativo de que a física newtoniana não fica bem resolvida para referenciais acelerados, como, por exemplo, um carro fazendo uma curva. Esse sujeito ele faz uma retrospectiva dos trabalhos de Einstein e de Newton com pedaços do original. Ó como o Newton está confuso, diz o cara no livro, vai lá e mostra, ó o que ele diz. Ó como o Einstein também tentou, mas não conseguiu. E vai lá e mostra, entendeu? O que o Einstein escreveu no livro dele e fala, tá vendo? Tá perdidinho. É foda, cara, o cara é foda. O cara é foda. Tu vê, o que eu estou te dizendo, gente, é que o que eu vou te contar agora pode não ser verdade absoluta, mas tem resultados práticos absurdamente verosímeis, honestos, verdadeiros. Por isso, mesmo não acreditando, a gente vai dizer que sim. O fantástico dessa primeira parte de física moderna é que
especial começa com apenas dois postulados bobinhos. E depois desses dois postulados, se nós acreditarmos neles, o mundo vai mudar. Teoria da relatividade especial, porque ela só serve para referenciais inerciais. Só para referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? É o referencial que possui velocidade constante. Ou está parado e continua parado, ou está em MRU. Movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que o que eu vou te falar agora não serve para objetos que estão aumentando ou diminuindo de velocidade. No ensino médio nós não vamos trabalhar a teoria da relatividade geral, que é uma encrenca. É só a da relatividade especial, que é, ou seja, uma introdução para a ideia. Na tentativa de melhorar a maneira de entender a natureza, Einstein pensava: o fato de Newton dizer que tem um referencial de preferência para a gente estudar o fenômeno mostra que a física dele tem suas fraquezas. Uma física mais honesta não deveria depender de referenciais. Então ele pensou no primeiro postulado. As leis da natureza são as mesmas para todos os observadores. As leis da natureza são as mesmas para quaisquer observadores. Eu poderia completar, poderia deixar mais completo. As leis da natureza são as mesmas para quaisquer observadores em quaisquer referenciais inerciais. Quaisquer observadores em quaisquer referenciais inerciais. Mas a gente já disse que a teoria da relatividade especial só para referenciais inerciais, né? Então eu não preciso repetir isso aí. Estamos falando de quê? Dos postulados. Postulados. O que é um postulado, professor? Aquilo que se aceita como verdadeiro sem prova. Ou seja, não vou te provar nunca, porque as leis da natureza são as mesmas, sempre. O que eu estou te dizendo é que não pode ser diferente as regras da natureza para ti que está parado em relação aos colegas e para mim que estou me movimentando em relação a vocês, né? Se velocidade de distância sobre o tempo para vocês, deve ser para mim também. Não deve, a física não deve mudar só porque eu comecei a me movimentar em relação a vocês. É isso que quer dizer aquele postulado. Eu acho justo. Me parece que a natureza seria muito delicada para o Criador regê-la, sendo que cada observador numa situação diferente, as regras da natureza fossem diferentes. Isso complicaria a maneira de a gente interpretar a natureza e a própria existência ocorrer. Exigiria um controlador poderoso, né? Um criador onipotente de presente regulando as regrinhas à medida que elas fossem mudando. Então eu acho honesto o primeiro postulado, embora ele seja altamente filosófico. Como é que eu vou te convencer que numa galáxia vizinha as regras são as mesmas, o magnetismo é o mesmo, a gravidade é a mesma? Ao que tudo indica, sim. Quando a gente pega a luz de galáxias distantes e decompõe ela, a luz a gente percebe que tem as mesmas assinaturas eletrônicas que tem nos átomos que estão aqui na Terra. Então a gente supõe que a tabela periódica é algo universal, porque ela está presente, espalhada, esses átomos que nós conhecemos aqui na Terra, estão presentes em outras galáxias. Mas eu jamais poderei te provar esse primeiro postulado. O segundo postulado é que é acachapante, é um golpe. É um tapa na cara. Olha só que afronta que eu tenho para te mostrar. A velocidade da luz é no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Ele ainda
postulado diz que ela é um limite técnico na natureza, que não é possível jamais superar esta velocidade. Mas o aspecto mais importante ainda, eu diria, é esse detalhe. A velocidade da luz no vácuo é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Nós vamos considerar que essa velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. 3 vezes 10 na 8. E não muda, não importa como que tu mede essa velocidade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é não dá, cara. Olha só que assustador é isso. Se o cara tá com um carrinho andando para lá a 100 km por hora e tem um policial com um radar, o policial com o radar vai medir a velocidade do carro, 100 km por hora. Se esse policial estivesse em um carro e esse carro desse policial estivesse indo para lá a 200 km por hora, com que velocidade o radar dentro do carro mediria a velocidade do carro que vem na situação oposta? Quanto que tu acha que dá a velocidade de aproximação entre um carro a 200 e um carro a 100? 300. Se fosse correndo assim, ó, eu concordo contigo. Se esse carro estivesse fugindo da polícia e a polícia indo atrás dele, a aproximação é 100. Mas se eles batem de frente, é uma paulada muito mais violenta, né? Dá para usar a intuição ou dá para sempre fazer a diferença entre as velocidades. Aí velocidades opostas, os vetores têm sinais opostos, e aí menos com menos dá mais. Então sempre que tu quiser calcular uma velocidade relativa, tu pega uma velocidade e subtrai da outra, considerando vetorial. Ou tu usa o bom senso. Assim tu soma, e quando um percorre o outro, tu diminui, usando a intuição. Assim os carros se afastam mais rápido, né? Assim eles se aproximam mais rápido, e se afastam, se aproximam indo para o mesmo lado, se afastam, se aproximam mais lentamente, tu diminui. Cara, tu vê, às vezes eu pode se confundir nessa história de somar ou subtrair, mas todos entendem que velocidade relativa ou tu vai somar, ou tu vai subtrair. Quando eu te digo esse segundo postulado da teoria da relatividade especial, eu estou te dizendo que a velocidade da luz, raio de luz, estou eu aqui parado na estrada com um radar medidor de velocidade da luz. A luz passa por mim a 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Eu vejo a luz, meu Deus, passou a luz. 300 mil quilômetros por segundo, é rápido essa luz. Só que, se eu estivesse numa nave espacial que pudesse andar a 100 mil quilômetros por segundo em direção ao raio de luz, para a física clássica, se eu meço a velocidade de aproximação da nave do raio, deveria dar quanto? 400 mil quilômetros por segundo. Einstein disse que não. Einstein disse que não vai dar. Vai dar 300 mil. Ah, vale merda. O pior, se a luz ultrapassa a minha nave, a luz ultrapassou a minha nave em relação ao chão, qual é a velocidade da luz? 300 mil km por segundo. Aí eu peguei uma nave muito foda, uma nave de uma raça alienígena foda que veio visitar o planeta. Cara, eu tava indo pra lá com a minha nave. Não, pra lá. 250 mil km por segundo. Eu tava quase na velocidade da luz. Ponteiro lá, velocímetro da nave. Que velocidade assustadora. De repente vem um raio de luz e me ultrapassa, safado. Eu morro, bicho rápido. Deixa eu ver qual é a velocidade dele. Eu meço de dentro da minha nave. A física clássica diria que esse raio de luz se afasta de mim a 50 mil km por segundo. O cretino do Einstein diz que não. O raio de luz se afasta do chão parado e deste sujeito que vai para lá nesta velocidade com a mesma velocidade. Qual é a explicação para isso? Que merda é essa? Isso é uma afronta à minha física clássica. Isso é um absurdo. Tu imagina um cara que trabalha no escritóriozinho de patentes em Berna, na Suíça, vem afrontar o mundo da física clássica com dois postulados idiotas que ele escreveu entre uma patente e outra. É só o que me faltava. Claro que Einstein escreveu isso, porque ele tinha lido sobre trabalhos de física em laboratório que a galera não conseguia explicar. Ele falou, olha, tem uma maneira de explicar, só que é doída. Ele com 2 frases explicou os experimentos e com o continuar dessa ideia modificou o mundo. Antes de Einstein, satélite não funcionava. Depois do Einstein, satélite funciona.
porque a gente começa a acreditar nas palavras dele. Porra! Ou seja, por mais acachapante que seja, nós não sabemos se é de fato... Porque Einstein vai dizer o quê? Quanto maior a velocidade de um corpo, mais lentamente o tempo passa para esse corpo. Ou seja, se eu tivesse um irmão gêmeo e entrasse numa nave que andasse em alta velocidade, ele ia envelhecer menos do que eu. Na nossa cabeça humanoide aqui do dia a dia, a sensação que dá é que o tempo passa em volta de todo mundo. Que não existe essa de uma pessoa poder envelhecer mais rápido, mais devagar que a outra. Mas Einstein vai dizer que não, para poder explicar alguns fenômenos que estavam inexplicáveis. É possível que, na verdade, os relógios atrasem quando altas velocidades sejam atingidas, e não que o tempo passe mais devagar, é só o relógio que mede errado. Mas o fato é que a física moderna diz que quanto maior a velocidade do corpo, maior a sua massa, dilatação da massa, menor o seu tamanho, contração do espaço, e mais lentamente o tempo flui para este corpo que está em alta velocidade. Eu vou demonstrar matematicamente o que eu estou te falando na próxima aula, a partir desse segundo postulado. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, galerinha. Sim. Eu vou atrás de vocês, não vou embora sem alguém tirar dúvida de vocês. Não usem drogas. Isso. Não usem drogas. Não usem drogas sem preservativo. Boa, meu querido. Não usem drogas e não usem